Olá, amigo ouvintes. Por essa emissora, nosso tema de hoje é agricultura familiar e planejamento rural. Em todos os setores da economia, é necessário o bom planejamento. O planejamento rural, mais diretamente relacionado ao setor da agricultura familiar, auxilia na melhor perspectiva do empreendimento rural. Planejar-se é a essência do sucesso. Observando a relevância da agricultura catarinense e pelo seu vínculo cada vez mais forte com a segurança alimentar mundial, acreditamos que o futuro é promissor, com o crescimento e com o desenvolvimento sustentável na agricultura familiar e também a preservação da ambiência, dos solos, dos recursos hídricos, das florestas e produzir alimentos saudáveis. Assim, é fortalecer os pilares fundamentais historicamente construídos que movem grande parte da economia nos municípios catarinenses. A agricultura familiar aqui na região sul do país é uma das principais atividades econômicas, sendo influenciada então por transformações ocorridas a partir de 1970. No início de 2000, analisando um pouco o histórico aí do nosso país, o Brasil, né, foi criado um órgão governamental. A importância aí dos vários tipos de programas de apoio que teve esse setor, né, nesse ano que funcionou. Agora já não existe mais, né? E com a implantação de políticas agrícolas, políticas de direito, de cidadania e também de inclusão social, desconfigurou então esse cenário histórico de marginalização e também garantiu aí o reconhecimento da agricultura familiar como um importante setor econômico e social no Brasil. Todo cidadão brasileiro ele deve ter os seus direitos fundamentais preservados e garantidos. O direito à vida é o que decorre todos os demais, como o direito à saúde, à integridade física, psíquica, moral, à educação e à moradia. O Estado é o responsável na prestação desses serviços à população e deve fazê-lo de forma satisfatória. O direito a uma residência de qualidade no campo ou na cidade é essencial para a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. No caso das residências rurais, fizeram parte, né, o programa de gerenciado aí executado pelo Programa Nacional de Habitação Rural, com participação ativa aí dos movimentos sociais, né, os sindicatos, dos trabalhadores rurais, garantindo então uma qualidade de vida e aumentando a perspectiva de futuro promissor, garantindo então a dignidade e também as bases para a segurança e a qualidade de vida no campo, o que não garante, né, na nossa análise, que pode diminuir o êxito do jovem do campo, né, um grande problema. Observando a gente faz essa observação que todos nascem livres e de iguais direitos, né? E deve ter isso garantido e também o direito à dignidade, né? Entretanto, a região sul aqui do Brasil, em uma análise espacial da taxa de pobreza da população rural, os pesquisadores analisaram do ano 2000 a 2010, utilizaram então como método análise exploratória dos dados espaciais, verificou-se uma variável e um aumento pouco expressivo na autorrelação positiva entre o percentual da população rural e a taxa de pobreza para os municípios aqui da região sul. Os municípios com maiores percentuais da população rural e a taxa de pobreza acima da média estão concentrados na região central do Paraná e também na região do Rio Grande do Sul. Os municípios com menores percentuais de pobres
e de população rural estão localizados nas regiões do norte do Paraná e na região metropolitana lá de Porto Alegre. Aqui no estado de Santa Catarina, né, a gente analisa que as 20 micro-regiões, né, e temos então um total de 293 municípios. Aqui, mais focalizado na micro-região do Campos de Lages, possui então o maior território do estado, né? Registrou aí em 2005 um total de 21.221 imóveis rurais, né? No campo. Pensando então no planejamento, né, como nosso tema desse nosso estudo de hoje, o planejamento estratégico, ele oferece então o diagnóstico e a análise do ambiente, facultando ao administrador a leitura do futuro e em suas atividades. Porém, as dificuldades para a adoção e aumentam nas empresas rurais com a elevação dos riscos e incertezas, bem como a convivência com as mudanças repentinas. A realidade do campo e da agricultura familiar, em meio a tantas adversidades que a natureza pode trazer, ainda tem as informações sobre a economia e as perspectivas, sejam elas positivas ou negativas. Mas a melhor forma de enfrentar é estar preparado da melhor forma possível. As particularidades, as dinâmicas específicas de produção dos pequenos empreendimentos familiares e rurais devem ser respeitadas ao se fazer uma transposição dos conhecimentos e das técnicas administrativas do setor urbano para esse segmento, pois jamais pode compreender a técnica, o trabalho e a combinação destes se não compreender a lógica da unidade agrícola familiar. Nesse sentido, o planejamento rural é indispensável. Pensar de forma global e local em todas as estruturas sistêmicas e no setor que se deseja investir, ter um foco bem definido, objetivos, né? E sempre ter em mãos uma planilha para detalhar de forma que queres atingir os melhores resultados dentro de um curto tempo e também o longo prazo. Vale lembrar a diversificação dentro da unidade familiar de produção. É de suma importância para o produtor rural que busca atender às solicitações do mercado econômico da agricultura familiar. Nesse sentido também, a gente comenta outros estudos que a gente tem feito sobre o turismo rural. Certamente tem contribuído para a descentralização de renda e que permite diminuir as desigualdades sociais, regionais e locais, proporcionando uma maior competitividade econômica, social e valorizando os recursos, os bens naturais do campo e da nossa região. Considera-se, então, que o tempo investido na elaboração de um bom planejamento predispõe a adequações, prevenção ou soluções de possíveis problemas que possam surgir durante a execução de um projeto dentro da unidade familiar de produção. Esse texto objetivou então discutir sobre a importância do planejamento rural e seus resultados na agricultura familiar. Percebe-se alguns desafios na administração rural. Dentre eles, destacam-se a dificuldade encontrada para que permitam as melhores combinações que proporcionem o desenvolvimento da propriedade rural. Percebe-se a relevância da gestão para um posicionamento competitivo
do produtor rural, né? E também o desenvolvimento aqui citado, né, nesse sentido, ele é entendido como sendo um processo econômico, também social, ambiental e cultural e político, que visa a melhoria do bem-estar coletivo e uma justa distribuição dos bens. Incentivos governamentais ou outros que motivam o desenvolvimento. Outro fator fundamental é a troca de experiência, o compartilhamento de conhecimento entre os agricultores familiares e seus descendentes. Observa que são muitos os desafios e possibilidades de inserção da psicologia na área rural. Certamente a psicologia social, como uma área específica da psicologia, tem se voltado a atenção para esse setor e realizado alguns que participam dos movimentos sociais no campo, a função desses movimentos e a característica dessa população rural ou os assentamentos e também o impacto das políticas sociais na subjetividade, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Outra área importante é a educação no campo, que tem despertado o interesse de muitos pesquisadores e investigadores dentro da psicologia e outras áreas do conhecimento. Por fim, é sempre bom planejar a vida cada dia melhor, reencontrar as belezas naturais, a harmonia e a qualidade de vida e saúde com respeito ao meio ambiente. Então, fica aí a dica: cuide da sua saúde, mantenha-se na ativa com a prática regular de esportes, tenha novos hábitos como uma alimentação saudável, simples e variada, busque repousar com qualidade para um bom sono reparador, busque ar puro e água em abundância. Mantenha a abstinência de substâncias tóxicas, confie em Deus mantendo a fé, a esperança, o otimismo e a confiança. Cultive emoções diárias positivas. Com certeza, é um bom plano estratégico para conseguir manter a saúde mental e a plenitude da felicidade. Só por hoje, força, fé, amor, alegria, muito shalom a todos. Esse amigo que vos fala, Clayton Nunes da Silva. Elogios, críticas e sugestões para a nova matéria, tomclayton@gmail.com. Clayton Nunes da Silva, pesquisador e psicólogo, CRP 12 13013. Grande abraço, até a próxima. Tchau!